Isso, tá gravando. Tá gravando. Operação. Aqui é o mercadores do tempo. Gente, boa tarde, está todo mundo pronto? Podemos começar? Só um minutinho. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos. Nós estamos aqui hoje com a grata satisfação de apresentarmos a todos a operação realizada nesta data pela Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público e com a Polícia Militar, onde nós temos a grata satisfação de trazer a todos os excelentes resultados colhidos nessa operação. Uma operação fundada na inteligência, nos recursos de tecnologia, onde todos os órgãos, as instituições, com um longo trabalho de investigação criterioso, detalhado, possibilitou que hoje nós pudéssemos cumprir uma operação coroada com êxito e sucesso, possibilitando a toda a sociedade a segurança pública de qualidade que ela tanto precisa e merece. Eu vou passar a palavra à doutora Gabriela, delegada da Polícia Civil, que foi quem coordenou e viabilizou essa operação, bem como o doutor Milo, representante do Ministério Público. Eu peço a todos que as perguntas fiquem para o final e que sejam dirigidas aos dois, que vão responder de forma mais detalhada e técnica. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilo Alvim, sou promotor de justiça de Paracatu e integro hoje o GAECO, Regional Paracatu, que atende também aqui a região de Unai. Essa investigação foi fruto de uma atuação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil. Essa atuação conjunta vem demonstrar a integração das forças de segurança do Noroeste, que eu acho que nós devemos ressaltar. E foi um trabalho exitoso, uma investigação que durou por meses e resultou hoje na deflagração da denominada Operação Mercadores do Tempo. Participaram, e foi muito importante também a participação de vários outros órgãos, outras instituições dentro do Ministério Público. Posso ressaltar aqui a participação dos GAECOs de Belo Horizonte, GAECO Central, do GAECO de Pouso Alegre, através do Dr. Eduardo de Paula Machado, e também do GAECO de Governador Valadares, além de outros ministérios públicos, do Ministério do Distrito Federal e do Ministério do Pará. Além disso, dentro da nossa instituição, também foi viabilizada a análise de delitos financeiros, e essa organização criminosa envolve principalmente crimes financeiros. Os crimes imputados a essa organização criminosa são crimes de estelionato, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação contou com diversos tipos de técnicas investigativas, né? Quebra de sigilo bancário, interceptações telefônicas, telemáticas, enfim. E hoje, um bloqueio, busca e apreensão de bens e de valores. Nós estamos ainda contabilizando a quantidade de que nós já conseguimos recuperar e bloquear, tá? Mas é importante ressaltar e deixar
claro que estava em curso aqui na cidade de Unai região um golpe, um estelionato praticado por essas pessoas, pelos integrantes dessa organização criminosa, que hoje, em sua maioria, encontram-se presos já por determinação judicial. E importante informar que as vítimas eventuais desse golpe que estava em curso poderão procurar tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil na segunda-feira. Amanhã nós estaremos finalizando algumas questões relacionadas às investigações, mas a partir de segunda-feira nós já estabeleceremos um fluxo de atendimento a essa coletividade de vítimas que nós sabemos que serão muitas aqui na cidade de Unai. E por esse motivo a gente vai fazer um questionário para poder viabilizar e que todos sejam reparados na medida do possível. Eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela, que foi a delegada que conduziu as investigações junto com a Polícia Civil, para prestar maiores esclarecimentos com relação à operação. Senhores, ostentação é uma palavra marcante nessa operação. A Polícia Civil vem há alguns anos observando o desenvolvimento de atividades, consideravelmente suspeitas, certo? O oferecimento de lucros fora dos razoáveis e daqueles regularmente oferecidos pelo mercado, e assim a captação cada vez maior de pessoas para essa estrutura que parecia de fato apresentar pontos que mereciam ser investigados, correto? A instauração do inquérito policial vem formalizar a necessidade de apuração dessas condutas delitivas que incluíam a participação de pessoas vinculadas para uma finalidade específica, que seria o desenvolvimento desse formato piramidal para captação de investidores. Então, a cidade inteira de Unai, onde você ia, você escutava esse assunto, e isso começou a tornar, isso começou a levar as autoridades que tinham a atribuição de verificar isso, uma preocupação muito grande com a segurança jurídica dessas transações financeiras de alto valor e altíssimos valores também. As pessoas estavam empregando seu dinheiro, muitas vezes até se desfazendo de bens próprios para compor uma estrutura suspeita. A Polícia Civil realizou uma investigação complexa, trabalhou em parceria com o Ministério Público para análise e obtenção desses elementos informativos que indicaram, durante o período investigado, que aquela análise inicial suspeita, de fato, havia corpo, havia consistência. Os elementos informativos, eles demonstravam que havia ardil, havia emprego de situações específicas para captação desses investidores. A gente verificou uma mistura desse proselitismo religioso como fonte de credibilidade também, para que as pessoas acreditassem, e ainda do lucro fácil, ganhe muito dinheiro sem esforço. Essa frase chata de ganhe dinheiro sem esforço, você quer ser rico? Aposte, invista, venha, no apelo em redes sociais, muito incisivo, para que as pessoas aderissem sem conhecer os riscos totais dessa atividade. Então, a ação policial, que conta com a policial com a atuação do Ministério Público, conta com a necessidade de garantir a ordem pública e também de assegurar que o patrimônio identificado, seja o quê? Seja preservado até que essas transações financeiras sejam essas transações sejam investigadas a fundo e assim haja a conclusão através do indiciamento da denúncia. Certo. É importante mencionar também, que foi
própria captação que nos chamou muita atenção e inclusive foi a razão de nós nominarmos a operação como Mercadores do Tempo, que nos traz aí um momento bíblico que Jesus expulsa os mercadores do templo de Jerusalém, que estavam ali abusando das pessoas que frequentavam aquele templo, né? Então Jesus expulsa essas pessoas que estavam ali tentando ganhar a vida, passando pessoas para trás. E nesse sentido, gostaria de apenas também dizer a importância da participação dos meus colegas aqui, Dr. Luiz Pablo, Dr. Guilherme, parceiros de Ministério Público aqui do Noroeste, e ressaltar também a importância da Polícia Militar, que nos prestou um auxílio ímpar no cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, e também dizer a gratidão que eu tenho por hoje integrar os policiais militares que atuam comigo no GAEP. Gostaria de agradecer a minha equipe, que se engajou fortemente para que fosse viabilizada a deflagração dessa operação hoje, tá? E por fim, com relação aos agradecimentos, nós tivemos aí de uma maneira pioneira, não é tão inovador, mas é algo que tem acontecido com certa frequência quando há a ocorrência de crimes financeiros, um investimento em criptomoedas. E essa é uma matéria, de certa forma, nova, principalmente relacionada aí a direito penal, quando você analisa a criptomoeda, que a mais conhecida é o Bitcoin, né? Todos já podem ter ouvido falar aí sobre o Bitcoin. Então a apreensão e o rastreio desse tipo de ativo financeiro, ela é um pouco diferente do comum. E a AB Cripto, associação que cuida das exchanges nacionais, ela nos prestou um apoio muito grande para a gente poder fazer a localização e a análise técnica, né? Viabilizando o rastreio e a transferência e também o bloqueio desses ativos que vão ser utilizados posteriormente, como eu disse, para a reparação das vítimas. Evidentemente que nós faremos a formalização de como será feita a reparação das vítimas, né, que é a nosso principal foco hoje. Evidentemente que pretende-se punir quem cometeu esses delitos, mas também é um foco do Ministério Público e da Polícia Civil, a reparação das vítimas. Vai ser uma operação que vai demorar um pouco, mas o que nós podemos dizer é que com medidas cautelares, vários bens foram bloqueados, vários veículos extremamente luxuosos, imóveis extremamente luxuosos, estão todos bloqueados, ou seja, vão aguardar depois a própria alienação para a eventual reparação das vítimas. E só para ressaltar também, em uma quebra de sigilo bancário parcial, chegou-se a monta, inclusive, de aproximadamente 65 milhões em movimentações financeiras. Então, assim, são valores altos, né? E é apenas uma quebra parcial, não foi a quebra total ainda. Estão chegando as informações para nós, que a investigação ainda está em curso. A Polícia Civil agradece, a Polícia Militar sempre combativa aqui na nossa região. De fato, essa união entre as forças de segurança sempre produz excelentes resultados. Nessa investigação específica, nós também fizemos uma diligência voltada para sites e redes sociais, okay? Que significa o quê? A suspensão desse conteúdo, redirecionamento desse conteúdo, e nós contamos com o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça para nos ajudar nessa questão. A intenção é evitar que esse alcance difuso, ilimitado, né, que ocorre através da internet, seja objeto de um crivo daquilo que é razoável de ser oferecido ou não. Analisar os indícios fraudulentos da utilização de sites e redes sociais, a polícia também solicitou e o Ministério Público representou por essas medidas específicas que compõem também a repressão qualificada desses delitos investigados. Agora a gente acha que já feita essa introdução, nós podemos passar para as perguntas. Alguém tem perguntas? Levantou a mão aqui. Boa tarde. Minha pergunta vai para a doutora Gabriela. Qual é seu nome? Meu nome é Lucas Barbosa, da página da denúncia.
pastor foi preso lá em Brasília, confere? Aí a gente quer saber detalhes de como que foi a prisão dele, porque falaram que ele estava indo para o aeroporto, aí a população quer saber se ele estava em rota de fuga ou se ele só estava em uma viagem em Brasília mesmo. Sim, a abordagem policial feita pela Polícia Civil, que contava também com o apoio do GAECO, do Distrito Federal, foi uma abordagem muito rápida. De fato, ele havia saído do hotel, ele teve um veículo de luxo muito rápido e ele entregou certa velocidade em direção ao aeroporto e exigiu um grande esforço da equipe para poder realizar essa prisão, abordagem e prisão. De fato, confere a informação de que o investigado, que é considerado o mentor dessa situação investigada, foi preso no Distrito Federal. E ressalta também que ele estava possivelmente em rota de fuga e só não logrou isso porque ele já estava sendo monitorado já em um período anterior. Né? Então, foi possível realizar a prisão dele em razão da rápida atuação da Polícia Civil, né, junto com a equipe do GAECO do Distrito Federal, que conseguiram interceptar ele no meio do caminho e impedir que ele já estava com um voo marcado, né, vamos dizer assim, possivelmente com um fuga. Tá? E só mais uma questão, gostaria, doutora, publicamente também, agradecer pelo apoio, pela parceria e pela excelente experiência que foi fazer a investigação em conjunto com a Polícia Civil. Eu, particularmente, apesar de já ter 7 anos que compõe o GAECO, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma operação integralmente em conjunto com a Polícia Civil. Então, fica aqui de público meu agradecimento pelo trabalho e o reconhecimento pelo trabalho desse humano que gostaria de parabenizar. Nós agradecemos e agradecemos. Doutora Gabriela, doutor Nilo, Rádio do Jornalismo Franqueado. Muito tem se falado desse mentor de toda essa questão, mas fala-se apenas que é o embaixador. Quem é essa pessoa, de quem se trata, quando começou a operação, a investigação, na verdade a operação foi hoje, mas a investigação, quando se deu o início dela, o senhor falou a questão do ressarcimento dessas pessoas que entraram nessa pirâmide. Se essas pessoas também não cometeram algum crime em participar de algo que não era legal, pergunta inicial. Cometimento ou não de delito, ele fica a cargo da investigação. Nós identificamos as pessoas que estão no topo da pirâmide e, por vezes, a base da pirâmide não tem ciência do que acontece. Né? Então, há uma linha tênue entre quando a pessoa é vítima e quando a pessoa, através até de um instituto conhecido no direito penal como que é a cegueira deliberada, que pode ser caracterizado no dolo eventual, é um termo técnico, mas, ou seja, a pessoa, não, eu só quero saber do resultado, não quero saber o porquê que isso está acontecendo. Então, evidentemente que isso tudo vai ser objeto de análise, tá? E não quer dizer que uma pessoa que hoje é vítima possa se tornar réu, né? Isso vai depender da análise, mas evidentemente que nós sabemos que uma quantidade, aí vamos dizer, uma coletividade de pessoas foi sim lesionada, sem prejuízo de outras que integrem efetivamente e tenham ciência de toda a organização criminosa. De quem se trata, doutora?